boa tarde ou boa noite, enfim, depende da hora que as pessoas assistam essa conversa aqui, mas hoje é dia 4 de abril, nós estamos no meio da tarde, e eu tenho a honra de estar aqui com o amigo, colega trabalhador, que eu tenho a maior inveja da capacidade de trabalho dele, o João Silvestre, né, e falo dessa inveja por ter tido a honra de trabalhar com ele na organização do trabalho de editores associados do livro Patologia do Trabalho, que tivemos a honra de ser convidados do professor René Mendes, né, na editoria, e trabalhando junto com a Márcia Bandini e com o Álvaro Merlo, colegas, que eu vou fazer a saudação aqui a todos, mas nós, nós estamos iniciando aqui uma conversa para ser gravada no canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho. É um canal que já é mantido há alguns anos, estamos lá hoje com um pouco mais de 300 vídeos disponibilizados, né? E a conversa de hoje, o nosso convidado ele vai se apresentar logo em seguida, eu vou pedir que João Silvestre se apresente por João Silvestre, mas essa conversa com o João, ela foi motivada. Primeiro, assim, eu tinha. O João é uma das, talvez a única pessoa com quem eu cometi a indelicadeza, né, a bobagem de ter convidado para uma conversa e eu faltei ao encontro. E foi falha, um absurdo que eu cometi, uma coisa eu estava devendo há muito ao João, esse pedido de desculpas. E, mas o João, essa semana, o João foi convidado do professor René Mendes, que organiza, junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, o Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora. Esse é o nome atual do observatório. E numa reunião, num evento promovido pelo Observatório, o João falou sobre um tema. Eu vou tentar ler aqui o título do tema que o João apresentou lá. A importância da lista de doenças relacionadas ao trabalho, Ministério da Saúde 2024, para a sistematização da natureza do adoecimento no trabalho contemporâneo. Avanços, limites, necessidades futuras. Eu não pude assistir à apresentação inteira, eu cheguei mais na hora, estavam acontecendo os debates, o João já tinha encerrado uma apresentação que foi muito elogiada pelos presentes, e aí eu dei uma cantada no João. João, vamos fazer. Até porque a fala do João não ficou gravada nessa apresentação do observatório. Então, ele aceitou um convite para voltar a falar, a apresentar o tema, discutir esse assunto, e ainda nos agraciou com algumas atualizações, algumas pequenas mexidas na apresentação que ele tinha feito originalmente. Então, fica inclusive um convite para que quem assistiu a primeira apresentação possa assistir a segunda, porque tem novidades no pedaço. Mas, João, olha, primeiro eu queria então falar da imensa alegria de estar contigo aqui, né, de tê-lo nesse canal YouTube do Fórum Acidentes, e pedir, então, para começo de conversa, que você se apresente. A gente sempre costuma pedir que o convidado faça as honras da casa e se apresente. João por João, como você prefere ser tratado. Olá, professor Edelberto, nosso querido Pará. Queria agradecer
por estar aqui participando desse espaço que eu admiro muito, que eu já acompanho há bastante tempo, que faz parte da minha formação como um prevencionista, né, militando aí na área da saúde e segurança no trabalho. A minha formação é na medicina, eu sou médico, com título de especialista em medicina do trabalho e na área de medicina legal e perícia médica. Atualmente eu sou servidor público federal, no cargo de perito médico federal, lá do Ministério da Previdência Social. E como o dia tem muitas horas, a gente vai tendo outras atividades e atualmente eu respondo pela disciplina de medicina do trabalho, como professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também sou professor da área de medicina do trabalho do Centro Universitário São Camilo, onde a gente atua nessas instituições, formando os recursos humanos, né, para que sejam futuros prevencionistas, a gente sensibilizando o público que, mesmo que não vá atuar especificamente na nossa área, tem essa visão ampliada da importância de verificar, analisar, discutir, pensar sobre o trabalho como um determinante social da saúde. Então, fico bem feliz de estar aqui fazendo essa primeira contribuição com o fórum. E realmente a gente trouxe um material que foi inicialmente planejado para ser apresentado no observatório, que eu já vou compartilhar desde agora. Vamos achar aqui a ferramenta para fazer esse compartilhamento. Aqui, compartilhar. Eu vou ficar às cegas, mas a gente consegue conversar e agradeço as intervenções que o professor Edelberto quiser e puder fazer, porque falar de listas de doenças relacionadas ao trabalho no Brasil, a gente tem uma experiência que eu vou trazer aqui para vocês, da atualização da lista, mas realmente esse já é um documento que precursores começaram a trabalhar para implantar a lista como parte da nossa política, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, a temática que foi encomendada pelo professor René é justamente essa que foi indicada pelo professor Edelberto, a importância dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é uma normativa dentro da legislação sanitária, ou seja, vinculada ao Ministério da Saúde, que é utilizada para sistematização da natureza do adoecimento no trabalho, e a gente quis trazer principalmente o que foi proposto na atualização de 2020 da lista a respeito de cenários de fatores que influenciam a saúde do trabalhador do século XXI, esse trabalho contemporâneo, e vamos fazer alguns comentários do processo de construção dessa lista, os avanços que ela trouxe, quais são os limites que ainda existem e as necessidades para que a gente possa avançar, então, nessa discussão. Então, obviamente, quando a gente está falando de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho, porque é reconhecido que o trabalho influencia, né, a saúde dos indivíduos, levando as pessoas a estarem mais próximos dos processos aí de adoecimento e morte. É importante a gente lembrar, e eu tive a felicidade de trabalhar com o professor Edelberto em um material para o Ministério da Saúde que discute como se fazer a entrevista com um trabalhador, para a gente entender esse impacto do trabalho para a saúde dele. O trabalho ele pode provocar um adoecimento, e para quem já conhece a área, já ouviu falar na classificação de Schilling, então o Schilling 1, trabalho como causa direta do adoecimento, mas o trabalho, não só o ambiente, como também as condições de trabalho, contribuindo, né, para o processo de adoecimento, ou seja, as doenças multifatoriais, tendo o trabalho como um fator que influencia as doenças aparecerem com a maior frequência, com a precocidade maior, com a gravidade que não era esperado, e o trabalho influenciando uma doença, uma condição pré-existente, uma doença que a pessoa já tenha, e o trabalho vai modificar ou agravar aquela doença. Então, são múltiplos os impactos que as vivências laborais trazem para a vida do indivíduo, e a gente tem já um referencial histórico importante do entendimento desses processos de adoecimento, até para fins de quando a gente estiver dando assistência a um trabalhador que esteja adoecido,
se configure, por exemplo, de alguém que tem uma doença nos pulmões em decorrência aí do contato com poeiras minerais, provocando as pneumoconioses, reconhecer que é uma doença relacionada ao trabalho. Quando alguém apresenta uma dor musculoesquelética, uma alteração da coluna vertebral, do ombro, do joelho, que possa ter a ver com o trabalho que a pessoa executava, ou no caso das alergias, dos transtornos mentais, que o trabalho também influencia nesses adoecimentos, para que, em primeiro lugar, obviamente, a gente até afaste a pessoa da exposição ao risco e, se possível, que a gente possa proteger outros trabalhadores que não venham a ter esses adoecimentos, né? Então, historicamente falando, a construção de listas de doenças elas servem para nortear as sociedades a respeito justamente dos processos de trabalho potencialmente adoecedores, a fim de que eles sejam corrigidos, né? Esses riscos ocupacionais sejam mitigados. A gente tem uma primeira referência histórica, que foi a primeira lista da Organização Internacional do Trabalho, lá em 1925, que vem sofrendo atualizações desde então. E no Brasil, a primeira lista oficial de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde foi publicada em 1999, apesar de ter algumas listas que já existiam, mais vinculadas à previdência social, com fins de indenização, mas com foco na saúde mesmo. A partir da Constituição de 88, a construção do Sistema Único de Saúde, e como parte da política de saúde do trabalhador, a criação, então, de uma lista oficial do Ministério da Saúde, que foi publicada em 99, como eu citei, a professor Edelberto, uma participação muito efetiva, professor René Mendes, professora Elizabeth Costa Dias, que são figuras já bem conhecidas da nossa área, com contribuições relevantes ao longo da história, mas nós ficamos aí entre 1999 até 2019 com a mesma lista, 20 anos. Será que não houve mudanças dos processos de trabalho, novos riscos não apareceram, novos conhecimentos a respeito do impacto do trabalho no adoecimento das pessoas? Obviamente que existia esse conhecimento, esse saber, né, de que o trabalho influenciava, provocava doenças que estavam além daquelas elencadas na lista de 1999. E em 2019, o Ministério da Saúde definiu, então, a necessidade de iniciar um processo de atualização e verificar a bibliografia para vocês terem conhecimento de como foi construído esse processo de atualização. Foi capitaneado, então, pela Coordenadoria Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, na figura da Carla Baeta, que trouxe um grupo de pesquisadores, no caso eu, a professora Márcia Bandini, da Unicamp, e a professora Elizabeth Costa Dias, aposentada na UFMG, para que a gente pudesse construir esse processo que desagou nessa atualização em 2020. Foi um processo aí de mais de um ano do desenvolvimento do trabalho, e nesse artigo, publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a gente conta um pouco dos bastidores, mas para trazer em linhas gerais o que foi feito. A primeira coisa foi essa constituição do grupo técnico junto ao Ministério da Saúde. Nós fizemos uma análise aprofundada da lista de 99, que era a lista vigente, e foi aberta uma consulta pública para qualquer pessoa fazer a sua contribuição de exclusão de alguma doença, de inclusão de alguma doença, de edição. Algumas doenças já estavam na lista, mas houve um agregado de conhecimento em 20 anos de novos agentes de risco ou agentes que foram reconhecidamente excluídos como impactando naquele processo de adoecimento. Então, recebemos mais de 1.900 contribuições a respeito da lista de 99, e, em paralelo, fomos ver o que estava acontecendo ao redor do mundo. Como as listas elas fazem parte dos normativos dos vários países, seja na área da saúde, na área da previdência social. Então, fomos olhar para países de todos os continentes, de variados níveis socioeconômicos. Olhamos a lista da Organização Internacional do Trabalho para entender as doenças que já estavam como consenso, e mesmo doenças que alguns países estavam mais avançados a respeito da caracterização da relação com o trabalho.
Então, esse processo trouxe uma primeira versão dessa lista atualizada, levamos para uma oficina de trabalho que foi realizada em Brasília, com participação social, de trabalhadores, de empregadores, de órgãos governamentais, da academia, dos serviços, que foi bem interessante para discutir as propostas que apareceram nessa primeira versão. Na sequência, uma segunda versão foi submetida, então, à consulta pública. Entre a primeira e a segunda versão, a própria oficina encaminhou a necessidade de fazer alguns grupos de trabalho específicos para algumas doenças que eram mais complexas e que precisariam de um aprofundamento de colegas que fossem mais especializados na área, em especial os transtornos mentais e os cânceres, para que a gente entendesse de uma maneira muito robusta a relação desses agravos com o trabalho. E aí foi submetido, então, a segunda versão da lista para avaliação, recebemos mais de 600 contribuições a respeito dessa segunda versão. E aí se chegou à terceira versão, a partir da análise das contribuições, isso tramitou dentro do Ministério, foi validado nas várias instâncias do Ministério, até a publicação, então, da portaria 2309 de 2020, que atualizava a lista de doenças relacionadas ao trabalho, foi chamada aí da atualização 2020. A alegria durou pouco, porque em menos de 24 horas, por diversas pressões que existiam no governo da época, então, houve o cancelamento, né, daquela publicação. Então, no dia 2 de setembro de 2020, foi tornado sem efeito essa portaria que atualizou, e, com isso, houve o retorno da vigência da lista de 99. Nesse cenário, houve uma intensa pressão da comunidade científica, dos serviços, do controle social, e a lista que deixou de ser, essa lista atualizada, né, que deixou de ser de abrangência nacional via legislação do governo federal, começou a ser replicada nos vários estados, e aí podemos chamar a atenção o estado da Bahia, foi o primeiro que tornou essa atualização como uma legislação estadual, em sequência Espírito Santo, e já em 2023 no estado de São Paulo, e depois, já na vigência do governo federal, governo Lula, a gente teve, então, a republicação da lista. Todo o processo desse imbróglio entre a publicação e a revogação, a gente descreveu também no outro artigo, que foi publicado pela revista Saúde em Debate, em meados de 2021, que fica também de bibliografia para quem quiser aprofundar um pouco esse entendimento, mais da parte política mesmo desse processo que a gente participou de forma tão intensa. Então, como eu citei, em 2023, novembro de 2023, a gente teve a publicação, então, dessa portaria 1999, que é a portaria que republicou, na verdade, é uma nova portaria, mas ele publicou de forma total, completa, sem modificações, a lista que já tinha sido publicada em 99. E em novembro de 24, a gente teve uma pequena atualização, uma pequena revisão, especificamente a respeito de um agente de risco, que foi o glifosato, que ele sofreu uma edição na lista, e a lista vigente, então, de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, ela está descrita, então, nessa portaria 5674, de 1º de novembro de 24. Tá? Então, nós, desde o início do processo, entendemos que o formato da lista de 99 ele era muito útil para ser mantido no cenário de construir, dentro dessa lista geral, 2 sublistas. O que seriam essas sublistas? A lista A, ela vai apresentar, conforme os agentes ou fatores de risco, quais são as doenças que podem ter relação com aquela exposição no trabalho. Então, por meio da análise das exposições, a gente pode prever os danos à saúde dos trabalhadores e dar consciência aos trabalhadores de que existe no trabalho deles determinados agentes ou fatores que podem impactar negativamente a sua saúde,
cumprindo um papel de dar direito ao trabalhador de saber que, ao estar vinculado àquela situação de trabalho, mercado formal ou informal, porque, como estamos falando do Ministério da Saúde, a nossa discussão é trabalhadores, de uma maneira sensu lato, então, a lista A cumpre esse papel. A lista B, ela já é muito mais focada para a atuação técnica nos serviços de saúde, porque vai necessitar de um diagnóstico de um adoecimento e, a partir daquele diagnóstico, se entender que potenciais fatores ou agentes a pessoa se expôs ao longo do trabalho que pode ter influenciado naquele adoecimento. Então, como a lista B ela parte do dano, ela serve muito mais para a vigilância em saúde, ou seja, eu parto do reconhecimento da doença para avaliar se houve ou não a exposição no trabalho, e ela é utilizada também para fins de compensação, ou seja, a caracterização da relação com o trabalho vai garantir ao trabalhador direitos trabalhistas e previdenciários. Então, trazendo de uma maneira mais lúdica aqui, a lista A ela mostra uma determinada causa e os seus diversos efeitos, como aquele trabalhador que é um técnico de radiologia no setor de radiodiagnóstico e que, ao se expor ou ser exposto, né, à radiação ionizante no trabalho, ele pode ter todas essas doenças caracterizadas como relacionadas ao trabalho. Quando a gente fala da lista B, a gente está falando a análise do efeito, né, da doença, do problema que a pessoa desenvolveu, e a gente tem que olhar para trás as exposições, e quando eu tenho lá o atendimento de um paciente com uma leucemia, a gente entender que entre os vários fatores de risco para a leucemia, extralaborais, né, externos ao trabalho, a gente tem alguns que são intralaborais, como no caso da radiação ionizante, se for o caso daquele técnico de radiologia que tem o diagnóstico da leucemia, a gente estudar essa exposição ou as várias outras exposições que existem quando a gente atender, por exemplo, num serviço de hematologia, alguém com leucemia, é importante avaliar qual o trabalho dessa pessoa e olhar para trás no histórico laboral atual ou pregresso potenciais exposições a fim de fazer a caracterização de que é uma leucemia relacionada ao trabalho. Então, manter a lista A e lista B, consideramos, e isso não só o grupo técnico que compôs a parte mais executiva da realização do trabalho de atualização, mas também o pessoal da oficina que teve conosco lá em Brasília. E qual foi, então, o resultado final? A gente teve a lista de 1999 com 182 agravos, né, doenças e lesões descritas. Durante o processo de atualização, a gente finalizou com 347 doenças. Vocês podem ver que foi um crescimento realmente muito robusto. E aí a principal justificativa é que foram 20 anos de conhecimento acumulado para que a gente chegasse a essa proposta dessas doenças relacionadas ao trabalho. Alguns grupamentos, né, alguns capítulos, porque a CID-10, que é a classificação internacional de doenças e de problemas relacionados à saúde, é o que foi utilizado para estabelecer, né, essa codificação, até por permitir a comparação internacional. Então, a gente teve alguns grupos, como no caso dos transtornos mentais e comportamentais, que saíram em 99 de 11 doenças, e em 2020 a proposta foi que existiam 51 diagnósticos de transtornos mentais e comportamentais que poderiam ter relação com o trabalho, no seu desenvolvimento, no seu agravamento, no seu desencadeamento. Tá? E um outro grupo que foi realmente bastante... as discussões foram muito produtivas e que até a gente utilizou a lista da IARC, da Organização Mundial da Saúde, como parâmetro, foram os cânceres, as neoplasias, que inicialmente eram 14 os tipos de câncer elencados como relacionados ao trabalho, e na lista de 2020 a gente chegou a 50 tipos de câncer que têm relação com o trabalho. Então, eu queria chamar a atenção em relação à lista A para algo que está muito em voga nos dias atuais, que é a questão dos fatores psicossociais no trabalho, que na lista de 99 esses fatores foram apresentados de uma maneira mais simplificada, até porque era o conhecimento científico que existia na época, e hoje em dia a gente conseguiu
a gente tem conhecimento de forma mais aprofundada e sistematizada de o que são esses fatores psicossociais que fazem parte do coração das organizações, né? Que tem muito mais a ver com o que acontece dentro dos ambientes de trabalho e que podem influenciar positivamente ou negativamente a saúde dos indivíduos. E aí tem todos esses itens que merecem ser avaliados, e não necessariamente você ter uma gestão é adoecedora, não necessariamente ter uma jornada de trabalho é adoecedor, não necessariamente existirem conteúdos nas tarefas de trabalho adoecedoras, mas vão existir fatores que podem representar um mecanismo de potencial impacto negativo para a saúde dos trabalhadores, e a gente trouxe na lista A da LDRT de 23, 24, onde que esses fatores eles podem ser nocivos. Basicamente, quando há a interação desse trabalhador com suas peculiaridades, com suas capacidades, necessidades, expectativas, com a sua vida extralaboral, interagindo com aquele ambiente que é coletivo, com aquele conteúdo de tarefas que foi desenhado pelaquela organização, com a forma como a empresa montou as suas características organizacionais, impactando aí na satisfação no trabalho, na performance ou na saúde dos indivíduos. Então, nesse sentido, ter um fator psicossocial não necessariamente é uma questão que vai levar a adoecimento, mas se você tem uma gestão organizacional que o estilo de comando é um estilo mais agressivo, os mecanismos de avaliação de desempenho são injustos, se você tem um contexto de organização de trabalho onde a comunicação ela não é adequada, o conteúdo das tarefas de trabalho levam à sobrecarga mental dos trabalhadores, as demandas emocionais avançam mais do que o trabalhador consegue gerir, as características das relações sociais do trabalho são baseadas em assédio. Se você tem uma condição ambiental onde temperatura, ruído, iluminação e ventilação, por mais que não sejam adoecedores para doenças, por exemplo, perdas auditivas ou doenças musculoesqueléticas, mas que podem impactar, gerando um sofrimento mental, tudo isso precisa ser levado em consideração. A interação pessoa-tarefa, o grau de autonomia do trabalhador, as jornadas de trabalho com ausência de pausas e horas extras que são excessivamente prescritas, a presença, né, da própria violência, o assédio moral e sexual presentes por si só já é risco, as situações de discriminação no trabalho, um trabalho com riscos de morte, trauma no trabalho e as próprias situações de desemprego ou insegurança no trabalho. Consideramos que foi dado um passo além no entendimento do quanto que o trabalho pode influenciar negativamente a saúde dos indivíduos, não só nas organizações onde existem vínculos formais, mas também a gente pode trazer várias dessas características das condições de trabalho para o mercado informal e que caberia, inclusive, a nossa política nacional de segurança e saúde no trabalho, né, que articula as ações do Ministério do Trabalho, da Previdência e da Saúde para gerenciar esses cuidados aos trabalhadores informais. Então, nesse sentido, trazendo os fatores psicossociais como um exemplo, né, da atualização e essas discussões sobre o trabalho contemporâneo, quando a gente fala desses agentes, desses fatores, a primeira coisa que vem à mente são os transtornos mentais, né? Então, como eu já citei, os transtornos mentais, houve um aumento importante do número de doenças que foram caracterizadas como relacionadas ao trabalho, e vários desses transtornos mentais, o reconhecimento de que os fatores psicossociais são adoecedores, como, por exemplo, o próprio alcoolismo e a sua relação com o trabalho, as questões dos abusos de substâncias psicoativas e esses fatores psicossociais no trabalho, chamar atenção para a depressão, que basicamente na lista de 99 só se falava sobre as neurointoxicações e que claramente a literatura mostra para a gente, listas de outros países, de que a depressão relacionada ao trabalho também tem relação com a exposição à má organização do trabalho,
O caso da ansiedade, que terminou entrando na lista e que também já tem um amplo reconhecimento dessa exposição aos fatores psicossociais tóxicos e o agravamento de condições de ansiedade em trabalhadores. O próprio suicídio, que já estava na lista, e essa relação de uma maneira mais detalhada do que existe no trabalho, que pode ser gatilho para a ideação suicida ou para a tentativa de suicídio, e o próprio burnout, que muita gente acha que é novidade, que está muito em voga nos últimos anos, mas que de forma muito pioneira, o grupo que trabalhou na lista de 1999 já trazia o burnout como síndrome do esgotamento profissional, elencando que existiam condições no trabalho penoso que influenciava esse processo de agravo à saúde do trabalhador, e que na lista de 2020 a gente trouxe de forma muito clara, até detalhada, esses fatores psicossociais tendo o impacto sobre a saúde mental e física dos trabalhadores. Na esteira desse processo de publicação da lista de doenças, o próprio Ministério da Saúde articulou uma revisão a respeito dessa notificação via SINAM. Então, vários das doenças e agravos relacionados ao trabalho, que estavam numa normativa de notificação por vigilância sentinela, foram trazidos para a portaria 5201 da Lista Nacional de Notificação Compulsória, e aí a gente chama a atenção que entrou, por exemplo, a questão da notificação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, sendo necessária a notificação de forma compulsória em até 7 dias desse diagnóstico, a fim de que isso subsidie as efetivas ações de vigilância em saúde do trabalhador, assim como também outros distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, os próprios distúrbios de voz relacionados ao trabalho, que não estavam na lista de 99 e foram incluídos na lista de 2020, e já na sequência entrou como agravos de notificação compulsória. Então, a gente vai militando na área e vai ficando feliz quando as propostas vão sendo aceitas e a gente consegue dar passos além nas ações de proteger os trabalhadores, né? E aí, puxando um pouco essa questão dos fatores psicossociais, eu queria chamar a atenção para essa pesquisa publicada por um joint, né, uma junção de esforços entre a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, que fez uma estimativa em 2016 a respeito dos fatores que levavam à morte entre trabalhadores, pegando estimativas aí de quase 2 milhões de trabalhadores que morreram naquele ano de 2016, e o principal fator, o principal agente, o principal componente no trabalho que tinha relação com essa morte dos trabalhadores, para nossa surpresa, foram as longas jornadas de trabalho, que são aí que é um fator psicossocial, né, como eu citei anteriormente. Trabalhadores com mais de 55 horas semanais tinham um risco de derrame de mais de 35%. Então, nesse cenário, ficou claro para a gente que nesse trabalho contemporâneo, o fator psicossocial ele não tem relação só com os transtornos mentais, mas também com as doenças cardiovasculares, os distúrbios musculoesqueléticos, os distúrbios gastrointestinais, além daquele do conhecimento que talvez esteja mais disseminado, que é o impacto sobre a saúde mental dos trabalhadores. E na lista a gente propôs justamente que esses fatores psicossociais também fossem reconhecidos como sendo agentes e fatores de risco, não só para os transtornos mentais, como eu mostrei em alguns slides para vocês, mas também em relação a distúrbios musculoesqueléticos, como as sinovites e tenossinovites, quadros aí neurológicos, mas que têm relação com o aparelho cardiovascular, como nos casos dos derrames, né, dos acidentes vasculares encefálicos, em especial os isquêmicos, a própria pressão arterial descontrolada, o risco maior de infartos, as doenças gastrointestinais, como as úlceras. Então, mostrando que são doenças que estão no mundo contemporâneo e que a gente entende, baseado na vasta literatura científica que já temos, das várias evidências que já temos e do reconhecimento em outros países ao redor do mundo de que esses são adoecimentos que têm relação com o trabalho.
O Ministério do Trabalho também, após a publicação da lista, não vamos dizer que foi influenciado pela lista, mas eu acho que é um processo, né, já que a gente está dentro de uma política que articula as ações desses ministérios. Recentemente, o Ministério da Saúde, em agosto de 24, impôs aos empregadores que a avaliação dos fatores psicossociais no trabalho fosse feita de forma sistemática, para cumprimento da norma regulamentadora número 1, de gerenciamento de riscos ocupacionais, o que vai fazer com que o bode que está na sala ele seja visto, né? Ou seja, a presença dos fatores psicossociais, que faz parte de qualquer organização, o quanto que esses fatores eles são um risco para a saúde dos indivíduos, impactam a saúde das pessoas que fazem parte daquela organização. O que era negligenciado agora vai ter que ser desvelado, e ao ser desvelado, isso vai fazer com que, provavelmente, o reconhecimento da presença de fatores tóxicos negativos também subsidie a revisão, né, de casos relacionados ao trabalho, ou que inicialmente não tinham esse reconhecimento, e claramente o Ministério do Trabalho diz que os fatores psicossociais devem fazer parte da estratégia das organizações de avaliação ergonômica. Então, temos a norma regulamentadora 17, e que os fatores psicossociais devem seguir os pressupostos da ergonomia na sua caracterização e análise. Então, já indo para os encaminhamentos, para que serve, então, uma lista de doenças relacionadas ao trabalho? É só mais uma lei que está ali? Não, na verdade, a lista ela faz parte da nossa legislação sanitária, ela deve ter o seu uso orientado para fins clínicos epidemiológicos, para que a gente encare, em termos de saúde pública, que a saúde do trabalhador precisa de um olhar diferenciado, a fim de que a gente gere impactos positivos sobre a saúde pública ao vislumbrar aqueles usuários como trabalhadores. E aí, quando a gente tem a lista como um ferramental no cotidiano, a gente pode ter já alguns indícios de que aquele trabalhador tem um trabalho que pode levar a um adoecimento, principalmente para os trabalhadores onde a gente muitas vezes não vai ter uma queixa muito específica, ou o contrário, quando você já tem um diagnóstico estabelecido, a fazer o estudo das exposições ocupacionais, ou seja, facilitar esse estudo da relação entre adoecimento e trabalho. Ajudar nos procedimentos diagnósticos, porque ao fazer uma boa entrevista com o trabalhador, uma boa anamnese ocupacional, a gente focar, talvez, para algumas avaliações para aparelhos e sistemas que podem estar mais comprometidos por conta do trabalho que aquela pessoa faça, elaborar projetos terapêuticos mais acurados, os planos de terapia singular, e orientar as ações de vigilância e promoção da saúde, que é o que a gente espera que seja feito em termos de prevenção em nível primário, né? Que a gente consiga achar onde esses riscos estão presentes, avaliar se as proteções estão sendo feitas de maneira adequada, orientar como mitigar, para que efetivamente a gente não tenha pessoas com os danos que podem estar sendo provocados por conta do trabalho. Então, a lista de 2020, publicada em 2023, atualizada em 2024, e a gente costuma ficar falando da atualização 2020, né? Cumpriu esse papel de atualizar a lista de 99, que já estava defasada, utilizando aí critérios científicos e referenciais nacionais e estrangeiros. Então, por exemplo, entre essas listas que foram avaliadas, a gente utilizou a lista da Previdência Social, o NETEP, que foi publicado em 2007 e que elenca várias doenças que têm relação com o trabalho para fins dos benefícios da Previdência Social. Essa atualização deu mais visibilidade a alguns agravos, como os transtornos mentais e comportamentais e os cânceres relacionados ao trabalho, como eu citei, pelo arcabouço de evidências que traziam robustez a essa caracterização de nexo. Adotou o conceito ampliado dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, incluindo pontos mais específicos como o assédio, como a discriminação e a própria violência no trabalho, a fim de que seja objeto de avaliação pelas organizações e correção imediata. E talvez o ponto mais polêmico, e a gente tem um feeling que foi o que
justificou a revogação da lista em menos de 24 horas lá em 2020, é que a gente estava no olho do furacão da Covid-19 e ousamos incluir na lista, o grupo concordou, a Covid-19 como doença relacionada ao trabalho, a depender, obviamente, de aspectos ligados às exposições ao vírus durante o trabalho, mas uma lista publicada em 2020, no cenário da Covid-19, não poderia se omitir de discutir que não só essa doença, mas várias doenças relacionadas à exposição a micro-organismos têm relação, sim, com o trabalho, apesar de, em alguns cenários, serem doenças que são frequentes na sociedade, mas a depender, em especial, serviços de saúde, a gente pode ter uma exposição aumentada. Por fim, olhar para o futuro, né? E depois que a lista foi publicada, republicada, atualizada, como que a gente pode fazer com que essa lista impacte positivamente a nossa sociedade contemporânea? Então, é necessário que se dê visibilidade a essa lista, então, outras instâncias precisam fazer uso da lista. Lá em 1999, a lista foi do Ministério da Saúde, ela também foi publicada pelo Ministério da Previdência Social, que foi algo que ainda não foi realizado pela atual gestão. Então, estamos no dia 4 de abril de 2024 e a Previdência Social ainda usa a lista de 1999 na análise dos benefícios por incapacidade. Então, precisa ter esse reconhecimento de que essa lista ela já está defasada. Estimular o uso da LDRT na rede de atenção em saúde, porque é uma legislação sanitária e não é lei para virar só mais um número, né? Ela foi criada para pautar as ações, para fazer com que a política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora ela alcance os seus objetivos. Então, precisamos estimular aos profissionais da rede que tenham conhecimento sobre a lista, que utilize a lista. Para isso, existem planejamentos aí para se criar uma plataforma colaborativa, não só de consulta, mas de novas contribuições, porque uma lista que foi publicada em 2020, ela já está desatualizada, no sentido de que, quando a gente publica algo, no dia seguinte já tem alguma novidade, e é esperado que não se demore 20 anos para fazer uma revisão a respeito desse cenário, porque, enfim, como foi mostrado, o conhecimento avança, novos processos produtivos, novos riscos presentes no trabalho precisam ser apresentados, né, de forma muito precoce, para que a gente possa efetivamente proteger os trabalhadores dos riscos, discutir o impacto desses riscos e a gente conseguir realmente ter mais efetividade nas ações de proteger os trabalhadores. Então, já se torna necessário, em 2025, que a gente comece a fazer um processo de revisão, se a lista ainda está suficiente ou se ela precisa ser reatualizada, ter uma nova atualização. Existe um grande desafio agora, que é a questão da classificação internacional de doenças e de problemas relacionados à saúde, que a gente trabalhou com a 10ª versão, já foi publicado a 11ª versão, ou seja, saímos da CID-10 e estamos na CID-11. E como se trabalha com código, esses códigos eles precisam também ser atualizados, porque a própria Organização Mundial da Saúde revisou essas codificações, novas doenças foram agregadas, outras doenças elas foram sendo revisadas, outras saíram, tiveram outra denominação. Então, no Brasil, a CID-11 ela ia ser implantada agora em 2025, e o Ministério da Saúde decidiu prorrogar essa implantação para 2027. Então, provavelmente, esse processo vai ser iniciado o quanto antes, para que, quando tivermos a vigência da CID-11 em 2027, a lista de doenças relacionadas ao trabalho ela seja pautada na CID-11. E aí vira a expectativa que talvez já se aproveite para fazer uma nova atualização, porque a revisão ela é necessária a todo momento, porque a ciência não está parada, né? A ciência evolui e a gente, até por meio de estratégias de vigilância em saúde, qualificando a assistência, a gente poder entender melhor como que o trabalho tem impactado a saúde dos nossos usuários, dos nossos trabalhadores aqui do Brasil.
Então, esse foi o material que eu tinha preparado para compartilhar aqui com os nossos espectadores do Fórum AT. Os meus contatos ficam aqui à disposição. Professor Idelberto, esse material vai ser disponibilizado também para quem quiser utilizar essas lâminas, essas informações. Eu agradeço, inclusive, a professora Márcia Bandini. Vários desses slides a gente compartilha para disseminar a lista em todos os espaços onde a gente é chamado, porque realmente o nosso sonho é que todo mundo conheça a lista, que a lista seja utilizada, e eu agradeço o espaço para estar falando sobre esse assunto. Pô, João, maravilha, muito, muito boa a sua apresentação, muito rica, e eu vou, talvez assim fazer umas pequenas provocações, mas para que você, se você quiser, vamos dizer assim, ressaltar mais algum aspecto, já que é um volume muito grande de informações, você tenha essa oportunidade. Eu quero dizer assim que gostei muito da apresentação, em especial desse final dos desafios, a sua lista de desafios, que é, assim, de certa maneira, um momento de afirmação de que, dado o conhecimento dessa realidade, dada a própria mudança nas portarias, na legislação, há o que fazer. E o que é que temos que fazer, né? Como a hora de arregaçar as mangas aí, o que fazer. Então, depois te deixar à vontade para retomar esse ponto de desafios, talvez os mais candentes aí, você situar o próprio trabalho com a Márcia, que tem esse trabalho de estimular, né, que todo mundo receba as orientações de como utilizar. E, e um aspecto que eu acho também assim muito muito bom do que você traz é esse, apesar de vivermos um momento de negacionismo na sociedade, né, a gente ter também os militantes, termos os defensores da necessidade de compreender que, poxa, vivemos um mundo do trabalho onde talvez a velocidade das transformações nunca tenha sido tão rápida como a que a gente vê atualmente, com novas tecnologias, novos materiais. Cada novidade no mercado é também uma nova possibilidade de interação, todas elas com um potencial de exposição. E, e aí, assim, junto com isso, vendo também uma evolução do conhecimento sobre novos impactos. A gente tem, vai se dando uma evolução do conhecimento sobre novos impactos de velhas exposições que o conhecimento agora traz para o cotidiano, né? Traz para a agenda, para a vida, né? Mas também novos impactos de novas exposições, e são muitos os desafios. A gente tem a descoberta, por exemplo, dos perturbadores endócrinos, os disruptores endócrinos, e que impactos eles estão trazendo no mundo do trabalho. Vem a questão das nanotecnologias, né? Os impactos de cancerígenos, a própria situação de que não existe no mundo do trabalho uma exposição pura e isolada. Sempre são múltiplas exposições e que acontecem impactando uma população trabalhadora que não é passiva, né? Há também as possibilidades de defesa, de proteção, a utilização de margens de manobra, de poder de ação dos trabalhadores, enfim, tudo isso agrega dificuldades, desafios que o trabalho como esse que você acabou de mostrar foi
assim, exemplificador aí de muita coisa. Então, nesse primeiro comentário, eu queria te parabenizar muito e, e dizer que é muito bom ver que a gente tenha pesquisadores, estudiosos que estão encarando com a seriedade e com a competência que você mostrou para a gente aí. Então, te devolvo a bola. Professor, eu vou começar pelo final, que é valorizar a ciência, né? Com tanto negacionismo, a gente não tem como negar que o conhecimento científico faz com que a gente avance. Começamos lá em 1700 com Ramazzini sistematizando isso, e apesar de, você falou, doenças que Ramazzini já citava lá atrás ainda estão presentes, mas obviamente que ao longo desse período novas exposições, novos agentes, novos cenários têm aparecido e a gente tem que estar com o radar ligado. E a gente fica bem feliz, por exemplo, quando o professor René cria o observatório e cria um grupo de trabalho para falar justamente desses novos adoecimentos, porque nos provoca a não fazer só o cotidiano. Eu já tenho esse conhecimento, é com isso que eu vou gerenciar. Não, a gente tem que estar aberto justamente ao novo, a pensar o imponderável, a estar se atualizando. E isso não são só nós que estamos, por exemplo, dentro da academia. Dentro de um observatório, a palavra tem que ser dada a todos, porque talvez o início de uma suspeita de uma doença relacionada ao trabalho, um agravo, um sofrimento, vai depender daquela pessoa que está sentindo o seu problema, né? Então, abrir um espaço para essas discussões com os próprios trabalhadores, que é o ponto fundamental, por exemplo, quando a gente se propôs a discutir os transtornos mentais e comportamentais. Então, não é só fazendo pesquisa científica que a gente vai avançar, a gente tem que conhecer as bases, né? Tá ali fazendo a vigilância dos locais de trabalho para poder efetivamente saber, como o senhor citou, a volta de novos desafios, a volta de velhos problemas que em alguns cenários já se entendia como que estavam superados e que ainda estão aí acometendo trabalhadores, e junto com esses novos desafios que a gente ainda nem tem muita noção de como esse impacto acontece, como foi exemplificado na nanotecnologia ou até mesmo nos disruptores endócrinos, que a gente ainda tem avançado, e por isso que listas como essa elas não podem ser estanques. E a gente até fala, olha, se tem algum agravo que você avaliou num trabalhador e que não está na lista, avalie a exposição que esse trabalhador teve, se existir lá, temos os critérios de Bradford-Hill, né? Se tem a plausibilidade biológica, se houve a exposição dentro do critério da temporalidade, enfim, não é que não uma doença que não está na lista não tem relação com o trabalho. Não, a lista ela só consolidou o cenário de 2020, do que a gente tinha de elementos ali em 2020, e a realidade ela vai se impondo sobre esse cenário. Então, a gente precisa estar sempre de antena ligada para justamente saber o que está acontecendo, e por isso que a nossa proposta para o Ministério da Saúde é que tem um grupo que esteja permanentemente olhando para esse cenário de doenças relacionadas ao trabalho. A atual coordenadoria, né, ela tem essa função, mas a sociedade como um todo também precisa estar fazendo as suas contribuições, e nós, na academia, estamos aí sempre à disposição para trazer, né, esse olhar da ciência a fim de, se não chegar a conclusões, mas pelo menos que a gente possa participar das discussões que vão auxiliar a gente a avançar nesse cenário. E outra questão que eu acho que atualmente é a que nos move mais é justamente treinar a rede de atenção em saúde a utilizar a lista. Muitas vezes saber que a lista existe, como essa lista ela pode ser utilizada em prol da sociedade,
prol do trabalho do profissional de saúde que está na RAS, que pode estar se sentindo sozinho, e tem uma ferramenta que pode auxiliar no desenvolvimento das suas atividades cotidianas. A gente sabe que existe diferentes complexidades dentro da RAS. Quem está na atenção primária pode ser um captador ali de cenários de exposição que ainda não tiveram danos, né, efeitos. O pessoal que está na média complexidade, que vai estar lidando mais já com os adoecimentos instalados, serem treinados a aprofundar essa investigação da relação com o trabalho. Nesse cenário de popularização, o próprio controle social, os próprios trabalhadores saberem que a lista existe a fim de que possam pleitear nos seus núcleos ali, onde os trabalhadores estão inseridos, determinadas atividades econômicas específicas que têm riscos ali que estão sendo negligenciados pelos empregadores na avaliação e no controle. Então, popularizar a lista, fazer com que, como se diz por aí, a lista pegue, é muito importante para que ela não seja só utilizada para palestras em universidades ou para a gente dizer que em eventos que existe uma lista no Brasil. Ela existir, não ser utilizada, a gente tem, na verdade, uma perda, né, do potencial de impacto que ela pode ter para a sociedade. Então, a articulação com o Ministério da Saúde permanece para que seja possível que, efetivamente, não só a existência da lista, mas a divulgação da lista, o estímulo para que a lista seja utilizada é necessário, até para que também aquela demanda pela atualização permanente, né, seja encarado pelo Ministério como uma necessidade, porque se é algo que ninguém conhece, que ninguém usa, para que eu vou mexer nesse vespeiro? Talvez tenha sido a visão dos vários ministérios que simplesmente temos uma lista, beleza, ela está aí, e não tiveram a sensibilidade de iniciar esse processo de atualização, que eu acho que foi muito mais esse desejo, esse start, essa organização dos servidores públicos vinculados ao Ministério da Saúde na época, do que uma política de Estado de valorização da saúde do trabalhador. E, com isso, a gente realmente precisa reconhecer que no Estado brasileiro, nas várias instâncias, a gente tem pessoas muito capazes e comprometidas com o campo da saúde do trabalhador. Talvez essas pessoas só precisem realmente da oportunidade e falar sobre doenças relacionadas ao trabalho é algo que a gente não quer. A gente quer falar de saúde no trabalho, né? Mas a lista ela é realmente algo que tem que nos mover para que a gente possa transformar o trabalho na nossa sociedade. João, primeiro, assim, ressaltar aqui, esse aspecto que você citou da existência desse esforço, da criação de um grupo no Ministério que faça um acompanhamento permanente desse tema da atualização das listas, eu acho da maior importância, que a gente não fique esperando que, passados 5 anos, 10 anos, então, finalmente se faça uma nova revisão. O processo de evolução do conhecimento, de mudanças dos impactos, ele é muito dinâmico. O caso da pandemia foi muito ilustrativo nesse sentido, né? Inclusive com esse componente que estamos enfrentando hoje, de que há consequências tardias da Covid, então temos aí mais de uma centena de impactos ditos efeitos de Covid longa, né, já citados na literatura, que, se procurarmos como estão sendo reconhecidos e até que ponto reconhecidos na sua relação com aquela Covid que teve origem no trabalho, a gente vai ver que há uma enorme invisibilidade, né, uma inexistência, um desafio. A gente precisa, assim, inclusive, ter um estímulo da produção de pesquisa que encare esses desafios da atualidade, porque esse é um conhecimento, estamos falando, no caso da Covid longa, de impactos. Antes não se conhecia a doença, a Covid, agora
também não se conhece essas formas de manifestação. E no caso de agravos ligados ao trabalho, eu particularmente tenho uma preocupação importante com essa questão de consequências tardias, com a dívida social que temos no país, de não reconhecimento desses impactos, e o mínimo que podemos fazer é estimular o desenvolvimento de estratégias de busca ativa desses impactos, cujo desenho está aí nos desafiando. Há uma outra questão que também destacar na importância dessa busca de estabelecer orientações e estímulo da busca do conhecimento da existência da doença, da lista e da sua incorporação nas práticas de saúde, né? Que eu podia resumir aqui da seguinte maneira: quando a gente se pergunta sobre uma definição de saúde e pensa em determinantes, uma das coisas que a gente mais faz é trabalhar a defesa da inclusão do trabalho como um determinante, um condicionante do que seja a saúde das pessoas. E o esforço de incorporação da lista nas práticas dos serviços é também um esforço de inclusão do determinante trabalho no conceito de saúde que o serviço está adotando. Como é que o serviço, até que ponto, porque não, não é à toa, não é apenas uma exclusão de natureza técnica, é a exclusão do trabalho no raciocínio, nas práticas de raciocínio clínico, é também uma construção social e que tem, muitas vezes, uma intencionalidade de negar o reconhecimento de direitos, o reconhecimento enfim, defender uma noção de cidadania restrita para esses trabalhadores. Nesse sentido, caminhando aqui para o final da minha fala, eu queria resgatar, gostei muito quando você destacou também a importância de trazer os trabalhadores para esse debate. Na saúde do trabalhador histórica, na prática lá quando a gente fala da noção de modelo operário italiano, o conceito de não delegação, né? De que os trabalhadores não deleguem a um técnico, por exemplo, a decisão exclusiva. Nesse sentido, é até interessante chamar a atenção de que o que é a definição de patologia, de doença, né? Muitas vezes, eu lembro, por exemplo, uma discussão de um critério audiométrico para definir perda auditiva induzida pelo trabalho, né? Onde algumas pessoas, onde a ideia de que, olha, perdas auditivas acometendo frequências agudas que são pouco utilizadas na conversação, por exemplo, na comunicação pelos trabalhadores, essas não devem ser incluídas na definição de doença. E essa escolha, essa decisão era apontada como se fosse uma decisão técnica, né? Ou seja, onde que o dono do ouvido, que está perdendo aquela capacidade de reconhecer sons, participa nessa conversa? Como é que se decide que isso... Enfim, esse é apenas um exemplo, mas a importância de que aquele que paga a conta, que sofre os efeitos, também tenha voz ativa nessa discussão enfim, chamar a atenção de que
muitas dessas decisões são construções sociais, construções políticas, produtos de escolhas que podem estar associadas a um projeto de uma visão de mundo onde a empatia, enfim, as práticas democráticas de construção de tomadas de decisão, e é óbvio que são tomadas de decisões que devem considerar a evolução do conhecimento, a ciência, mas esse não é um critério único e exclusivo nessas práticas. Nesse sentido, te parabenizar também por trazer para essa discussão a importância de ouvir os trabalhadores, de considerar o ponto de vista desses participantes. E eu te devolvo a palavra para um comentário final, mas dizendo que fiquei, mais uma vez, muito contente, muito bom te ouvir, né, e ver, enfim, o tipo de esforço, o trabalho que você, a contribuição que você está trazendo para esse tema. Ave João. Muito bom, professor. Eu queria fazer um comentário final, pegando o gancho da sua fala também, porque como eu estou lá na Previdência Social, a questão dos benefícios acidentários, né, os acidentes de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, está muito ligado ao meu trabalho na Previdência Social. E a gente ali está falando de situações de dano grave, né? Pessoas que já estão mais de 15 dias afastados, etc. e tal, e parece que a classe trabalhadora só entende o seu direito para esse fim, para ter a estabilidade, para uma potencial indenização. E é essa sensibilidade que eu acho que a gente precisa ter, e que a lista é uma ferramenta da gente pensar que eu não preciso ter um benefício da Previdência para poder pensar que o trabalho me adoece. A gente tem que ser prevencionista, né? Trabalhar lá para evitar que qualquer dano aconteça. E a ferramenta da vigilância, a estratégia da vigilância e a lista como ferramenta, ela tem bastante campo ainda a gente desempenhar, a gente desenvolver, e a gente não vai conseguir fazer isso sem as pessoas que estão sofrendo os danos do trabalho não estarem compartilhando com a gente o seu sofrimento físico e mental. Então, isso que me move aí nesse trabalho, que eu estou sempre bem feliz, bem animado em fazer. Tenho boas companhias, como o professor Edelberto, professora Márcia Bandini, professora Elizabeth Costa Dias, e todo o grupo aí de pesquisadores, profissionais que estão atuando no seu cotidiano, dando o seu suor, seu esforço, trabalhando em prol do campo da saúde do trabalhador. Então, eu queria agradecer esse espaço para a gente falar, me manter sempre à disposição para que a gente possa crescer junto como sociedade, viu, professor? João, semana passada, terminando uma conversa com o Luiz Henrique Leão e com a Carla Nicole, lá numa oficina no Ministério da Saúde, falando sobre a prevenção de óbitos relacionados ao trabalho, o Luiz fez uma fala que tem um espírito parecido com esse da tua fala agora, e o meu comentário final com ele foi lembrar uma fala, um comentário do velho sanitarista Carlos Gentili de Mello, onde, falando de uma expectativa positiva para o futuro, ele comentou: melhor só se for verdade. Então, que assim seja, meu. Muito obrigado pela fala aqui. Obrigado, Então, professor. e eu aproveito aqui nesse final para lembrar a todos que essa apresentação será disponibilizada no canal YouTube do Fórum, ela vai ficar lá como um vídeo de livre acesso e que a gente espera que ajude todos os interessados aí. Muito obrigado, João. Obrigado, professor. Tchau.